Há momentos na vida em que o silêncio pesa mais do que o barulho. Momentos em que a pessoa acorda, segue a rotina, cumpre o que precisa ser feito, mas por dentro carrega um cansaço que não sabe explicar. Não é apenas físico, é um cansaço da alma. É nesse tipo de momento que antigas palavras ganham um novo significado. Palavras escritas há milhares de anos, mas que parecem ter sido ditas hoje. Isaías capítulo 41, versículo 10, começa de forma simples, quase como um sussurro em meio ao caos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras não foram escritas para quem está confortável. Elas foram direcionadas a quem se sente ameaçado, inseguro, cansado de lutar. Quando o texto diz "não temas", ele não ignora a existência do medo. Pelo contrário, ele reconhece que o medo está ali, presente, real. Hoje, o medo assume formas diferentes das de antigamente. Medo de não ser suficiente, medo de falhar, medo de perder o controle da própria vida, medo do futuro que parece cada vez mais incerto. Vivemos em uma era de informações constantes, cobranças silenciosas e comparações intermináveis. E mesmo cercadas de pessoas, muitas almas se sentem completamente sozinhas. Por isso, a frase "porque eu sou contigo" carrega tanto peso. Não é uma promessa de facilidade, é uma promessa de presença. É como se dissesse: você não caminha sozinho, mesmo quando não percebe. Em seguida, o texto diz: não te assombres. Assombro é aquele estado em que a mente não encontra descanso. É quando o corpo deita, mas os pensamentos continuam correndo. Quantas pessoas vivem assim hoje, presas em preocupações que ninguém vê? A ansiedade moderna não faz barulho, mas consome por dentro. E então vem a declaração: porque eu sou o teu Deus. Não um Deus distante, abstrato, inacessível, mas um Deus que se apresenta como referência, como apoio, como ponto firme em meio à instabilidade. Logo depois, a promessa se aprofunda: eu te fortaleço. Isso é importante. Não diz que você já é forte, diz que a força vem quando a sua acaba. Em um mundo que exige desempenho constante, admitir cansaço parece fraqueza. Mas aqui, o cansaço é o ponto de partida para receber sustento. A fé nunca foi sobre não cair, sempre foi sobre ser levantado. E então o texto continua: e te ajudo. Ajuda pressupõe necessidade. Ninguém ajuda quem não precisa. Reconhecer que precisa de ajuda não é sinal de derrota, é sinal de humanidade. Talvez você esteja ouvindo isso agora em um momento em que sente que está carregando mais peso do que deveria. Se for assim, saiba que pedir ajuda não diminui ninguém. Pelo contrário, abre espaço para o cuidado. Se essas palavras estão fazendo sentido para você, talvez seja porque elas encontram algo que está guardado aí dentro. E se quiser continuar refletindo sobre mensagens como essa, permanecer por aqui pode ser um caminho tranquilo, sem pressa, no seu tempo. Por fim, o versículo diz: e te sustento com a destra da minha justiça. Sustentar é mais do que levantar. É manter firme ao longo do tempo. É não soltar no meio da caminhada. Justiça aqui não fala de condenação, mas de algo que é correto, firme, que não falha. Em outras palavras, mesmo quando tudo ao redor parece instável, existe um apoio que permanece. Aplicar isso à vida cotidiana é entender que nem todo dia será bom, mas todo dia pode ser atravessado. Que nem todas as respostas vêm rápido, mas nenhuma dor é ignorada. Talvez você esteja enfrentando uma decisão difícil, uma perda silenciosa, ou apenas um vazio que não sabe explicar. Isaías capítulo 41, versículo 10, não promete uma vida sem lutas. Ele promete presença no meio delas. E às vezes, isso é exatamente o que impede alguém de desistir. Se você chegou até aqui, talvez essas palavras tenham tocado algo profundo. Se sentir vontade, deixe nos comentários aquilo que mais tem pesado no seu coração. Muitas vezes, dividir o peso já é o começo do alívio. Continue caminhando com calma. A força que você precisa hoje pode não vir de dentro. E tudo bem, ela pode vir de onde sempre veio. Quando o texto diz: porque eu sou o teu Deus,
Ele não está apenas afirmando autoridade. Ele está estabelecendo vínculo. Não é a fala de um Deus distante, que observa de longe. É a fala de alguém que se apresenta como referência, como base, como chão firme, em meio ao terreno instável. Muitas pessoas hoje não perderam a fé em Deus, mas perderam a confiança de que Ele se importa com os detalhes da vida delas. Sentem que suas dores são pequenas demais, comuns demais, repetidas demais. Mas essa frase existe justamente para confrontar esse pensamento. Em seguida, o versículo avança e diz: Eu te fortaleço. Essa parte costuma ser mal compreendida. Fortalecer não é exigir que alguém já esteja forte. É sustentar quando a força acaba. É oferecer apoio quando o corpo continua, mas a alma pede pausa. Vivemos em uma cultura que romantiza a resistência, mas ignora o desgaste. Por isso, tanta gente desiste em silêncio. Não porque não acredita, mas porque está cansada demais para continuar fingindo que está tudo bem. Essa promessa não elimina o cansaço, mas muda o peso dele. Logo depois, o texto afirma: E te ajudo. Ajuda pressupõe limite. Ninguém precisa de ajuda quando dá conta de tudo sozinho. Reconhecer a própria limitação não é fracasso, é maturidade. Talvez você esteja vivendo um momento em que percebe que não consegue resolver tudo como antes. Isso não significa que você está pior. Pode significar que está aprendendo a não carregar pesos desnecessários. Se essa reflexão está encontrando espaço aí dentro, talvez você queira acompanhar mais mensagens como essa, que não gritam soluções rápidas, mas caminham com você no processo. O texto bíblico nunca teve pressa. Ele entende o ritmo humano. Por isso, ele não apressa a cura, mas oferece sustentação durante a caminhada. Quantas pessoas hoje só precisam disso? Alguém que não vá embora no meio do caminho. Alguém que permaneça. É isso que essa promessa carrega. Presença contínua. Apoio constante. Mesmo quando tudo parece lento demais. O versículo se encerra dizendo: E te sustento com a destra da minha justiça. Sustentar é diferente de levantar por um instante. Sustentar é permanecer segurando. É não soltar quando o caminho fica longo. Justiça, aqui não fala de punição ou cobrança. Fala de algo firme, correto, confiável. Algo que não muda de humor, não falha por cansaço, não desiste no meio da jornada. Em outras palavras, mesmo quando a vida parece injusta, existe um apoio que não se corrompe. Aplicar isso ao cotidiano é entender que nem todo dia será bom, mas todo dia pode ser atravessado. Que nem toda oração recebe resposta imediata, mas nenhuma é ignorada. Talvez você esteja enfrentando uma perda, uma espera longa, ou uma fase em que tudo parece estagnado. Isaías capítulo 41, versículo 10, não promete atalhos. Ele promete companhia, e muitas vezes é isso que impede alguém de desistir nos dias mais difíceis. Se você chegou até aqui, talvez essas palavras tenham tocado algo profundo. Se sentir vontade, deixe nos comentários aquilo que mais tem pesado no seu coração. Às vezes, dividir o peso já é o começo do alívio, e outras pessoas podem se identificar com a sua história. Continue caminhando com calma. Nem toda força precisa nascer de dentro. Ela pode vir de onde sempre veio.